boa noite, tudo bem com vocês? Oi, gente, e aí, como é que vocês estão? Faz tempo que eu não faço live, né? Faz tempo que a gente não conversa um pouquinho. Então, hoje eu vim aqui conversar sobre umas anotações que eu fiz e eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós vamos conversar um pouquinho sobre os relatórios, como é que a gente faz relatórios, tá? Então, eu espero que eu possa contribuir com algumas dicas, tá? Sobre a realização de relatórios, tá? Então, nós temos aí algumas dúvidas, né? A gente sempre fica pensando, será que eu consigo fazer? Será que eu sei fazer relatórios? Será que os meus relatórios estão coerentes, estão certos? Como é que eu faço, né? Então, nós vamos conversar um pouquinho. Hoje é uma conversa bem rapidinha, porque daqui a pouco eu tenho aula. Graças a Deus hoje eu estou bem melhor, tá? Então, para vocês que estão aí na oração, eu agradeço muito e continuem orando que tá dando certo, tá bom? Estou bem feliz. Hoje eu estou bem feliz que, graças a Deus, hoje eu passei uma tarde muito mais tranquila do que ontem, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeiramente, nós precisamos pensar, né? Para quem que eu vou escrever esse relatório? Quando você pensa em escrever um relatório, você tem bem claro na sua cabeça que ao escrever um relatório você não está simplesmente fazendo, você, professor, você está se colocando à mostra numa escrita, numa entrega, num registro, que ele sai da escola, ele vai passar por outras mães, por outras mãos, por a família que vai ler, né? Então, assim, quando a gente faz um relatório de uma criança, você tem que estar bem atenta com o que você vai escrever. Tá? Então, para não haver comparação, para você não falar coisas que você não se equivocar nas palavras, tá? Então, assim, quando nós vamos escrever um relatório, nós temos que pensar muito o que nós vamos colocar nesse relatório, né? O que eu estou vendo, o que eu estou visualizando que eu vou colocar nesse relatório. Então, primeira coisa, você tem que sempre começar um relatório pelo lado positivo, né, gente? A gente sempre tem que falar dos nossos alunos pensando na qualidade, pensando no ser humano, no nosso aluno, pensando num todo, não apenas no fragmento, não apenas nas dificuldades, nas defasagens, não. Primeiramente, você vai falar sobre um ser humano, sobre uma pessoa. Então, para que você possa fazer um relatório bem feito, primeira coisa que você tem que fazer é criar o hábito de registrar, anotar as coisas que você vai ouvindo, percebendo no dia a dia, no desenrolar dessa criança. Então, tenha o hábito de ter um caderno, um diário de bordo, um registro. Tenha o hábito de ter esse material para que você possa registrar no dia a dia os avanços, que você possa conseguir colocar no papel, né? Aquilo que o aluno te falou. Às vezes a criança escreveu uma coisa, né? Às vezes a criança falou alguma coisa, ela trouxe alguma informação diferenciada. Então, isso é bacana para você. Então, tenha esse hábito de você sempre anotar o registro dos seus alunos. E às vezes eu falo que não é nem registro, não é da educação infantil, do fundamental, não é só da educação infantil, não. Eu acho que nós temos que ter esse hábito, esse registro dos nossos alunos num caderno. Pegue um caderno, você entende? Aquele caderno que você vai colocar lá, você deixa lá umas 3 folhas para cada aluno, se você quiser, você entende? E aí você vai registrando naqueles cadernos lá, coloca a data, coloca o que você observou, o que a criança falou, você entende? Olha, nesse dia, né, vamos citar assim, o Joãozinho chegou comentando sobre alguma coisa triste que aconteceu na casa dele, né, e que mexeu com o emocional dele. Então, assim, hoje ele chegou mais alegre, hoje aconteceu uma coisa diferenciada. Então, assim, tenha o hábito de registrar as coisas dos seus alunos, registrar os momentos, registrar o aprendizado, um apanhado geral, porque quando a gente vai falar dos nossos alunos, a gente não está falando de um número, nós estamos falando de um ser humano, nós estamos falando de uma criança, nós vamos conversar sobre alguém. Então, nada mais justo do que você comente, do que... Espera só um segundo, peraí.
Desculpa aí. Então, assim, tenha esse hábito de falar, de escrever e não somente fazendo duas coisas ao mesmo tempo agora aqui. Então, assim, tenha o hábito de registrar as coisas dos seus alunos, tenha o hábito de escrever as coisas dos seus alunos, não apenas para relatório, não, escreva. As coisas que você percebe do seu aluno, registre, tenha isso bem anotado, porque ao fazer o relatório, você já tem essas coisas anotadas, você já tem esses pormenores, você já tem... Oi, Paula, Ana Paula, tudo bem? Então, assim, tenha esse hábito de deixar tudo registrado, porque as coisas passam pela nossa memória e se você não registrar, se você não anotar, você não vai saber o que aconteceu naquele dia com aquela criança, o que a criança falou. Então, assim, quando você cria esse hábito de ter esses registros, isso facilita a sua vida. Facilita quando você for redigir o seu relatório e facilita para que você tenha dados que você possa colocar nesse relatório daquela criança. Porque vai ser um relatório real. E não um relatório que você copiou da internet, não um relatório que você fez copia e cola de outra criança. Porque quando nós vamos fazer um relatório, a gente tem que ter muito cuidado, porque nós estamos falando de alguém, nós estamos falando de uma criança. Então, nós precisamos de registrar, de anotar exatamente essa fala, esse passo a passo, esses pormenores, tá? Esses particulares dessa criança. Então, isso é um hábito que a gente tem que aprender. E muitos professores não têm esse hábito. Por quê? Porque dá trabalho. Muito trabalho. Você ser um bom profissional dá trabalho. É mais fácil você deixar passar, é mais fácil você deixar, eu não vou anotar porque eu não tenho tempo, eu não vou anotar porque está corrida, eu não vou fazer isso. Então, assim, realmente dá trabalho. Acolher a criança desde o momento quando ela chega na escola já é motivo para você anotar. Hoje o Joãozinho, eu vou me referir sempre ao Joãozinho, tá bom? Hoje o Joãozinho chegou um pouquinho mais feliz. Nossa, olha, hoje ele chegou com um sorriso maravilhoso. Falando do que aconteceu, né, do aniversário, do presente, alguma coisa. Então, assim, quando você tem esses pormenores, esses registros desses tipos de acolhimento, você sempre terá conteúdo para colocar no relatório da criança que diz respeito àquela criança. Porque quando o pai olhar esse relatório, ler esse relatório, ele vai identificar o filho dele lá. E se você não tem esse hábito de simplesmente de querer escrever palavras nossas, né, da pedagogia aí, o pai não vai entender, o pai não vai ver o filho dele nessas palavras. Ele vai conseguir localizar o filho dele nas palavras que diz respeito ao filho. Então, nós temos que ter esse cuidado ao fazer um relatório. Como ela chegou na escola, como foi a interação dessa criança, como ela estava, quais habilidades que agora ela está dominando e ao chegar à escola ela ainda não sabia, como ela brinca hoje, como ela se socializa, qual é o entrosamento dessa criança com as outras na sala de aula. Deu água. Então, assim, nós temos que ter esses cuidados, esses olhares, sempre, para que a gente faça um trabalho bacana, porque senão, às vezes, a gente vai deixando para lá, vai fazendo de qualquer jeito, e se você tiver que fazer um relatório do seu aluno, olha, a mãe falou que vai levar o filho no médico e ela precisa de um relatório, e aí? Tá, então é um relatório é um relatório para que você vai fazer de encaminhamento. Mas e quando não é um encaminhamento? É quando é para você fazer aquele relatório de final de bimestre? Tá? Então nós temos que ter esses olhares e esses cuidados em relação ao que a gente vai escrever dos nossos alunos. E o relatório, ele precisa ter esse olhar, né, do professor do que foi feito. Então, o professor, quando ele vai fazer esse relatório, tem que ter o olhar do professor. Tem que ter o cuidado, o carinho do professor, porque mais uma vez, eu não estou falando de um número, eu estou falando do filho de alguém. Então, coloque você como mãe, agora, alguém falando do seu filho. Ele não é um número lá da chamada. Ele não é mais um aluno da escola, ele é o filho de alguém. Então, nós precisamos ter muito cuidado, muito carinho com aquilo que a gente escreve.
para que ao fazer esse relatório, ao deixar essas anotações registradas para outra pessoa, a família consiga ver o filho ali nas escritas. Olha, meu filho escreveu isso. Entendi. Ele faz exatamente assim, professor, em casa comigo. Exatamente isso que ele faz. Até parece que eu vi ele fazendo isso. Então, nós temos que ter esse olhar, tá? Se o seu professor está tendo dificuldade em fazer relatório, se você, professor, está com dificuldade de fazer, peça ajuda. Senta junto com outro professor, veja como é que você faria esses registros, dá uma olhadinha com o seu par, né, a professora do lado da sua sala, conversa com a coordenação, pede ajuda para a direção, mas faça um relatório muito bem feito que diz respeito àquela criança. Não copia e cola. Você é muito mais do que isso, tá? Você é um professor, é um profissional e é um especialista. E só você pode fazer isso, porque você é especialista. Não é para qualquer um. Então não seja um professor simplesmente copista, tá? Faça a sua parte, faça bem feita. Outra coisa que a gente tem que deixar bem claro é, nós não temos que colocar juízo de valor quando a gente escreve o relatório. Nós precisamos colocar nesses relatórios, porque assim, às vezes fala assim, ele é briguento. E a Giselma hoje a Giselma chegou agressiva, batendo nos amiguinhos. Eu não sou agressiva todos os dias. Hoje foi um pico. Por quê? Né? O que será que aconteceu comigo nesse dia que eu bati no meu amiguinho, que eu mordi, que eu empurrei, que eu fiz alguma coisa no balanço? Então eu tenho que saber exatamente como é que eu coloco essas coisas no meu relatório, porque ninguém é maldoso todos os dias, ninguém faz as coisas erradas todos os dias. Então, se naquele momento houve essa agressão, houve esse comportamento, você tem que ter esse cuidado para escrever sobre a criança. Porque às vezes a gente fica colocando juízo de valor, rotulando a criança por um comportamento. E nós não podemos fazer isso com eles. Nós temos que ter cuidado com o que nós escrevemos. Tá? Mais um ponto para a gente pensar além de não ser só agressiva, eu também não sou amorosa todos os dias, eu não sou carinhosa todos os dias. Então, assim, não é só na agressividade, como também não é só na parte em relação aos gestos, ao afeto. Todos os dias nós somos diferentes, nós temos emoções. E essas emoções têm que ser trabalhadas, essas emoções têm que ser explicadas, vivenciadas, e isso compete a você. O professor tem que saber lidar. A gente tem que parar um pouquinho de ficar só no conteúdo e lidar com as emoções. As crianças de hoje não aceitam não. Se ela quer pegar alguma coisa, um brinquedo, um celular, alguma coisa, a mãe, para não deixar chorar e encher o saco, o que a mãe faz? Filha, pega o celular, vai lá, vai brincar, sabe? Mas deixa a mamãe quieta. Então, hoje, para que a criança se cala e não dê trabalho, eles fazem todas as vontades. E aí a criança não tem o lado emocional trabalhado. E na escola, ele também quer ser atendido. Ele não tem paciência e ele não sabe. E não é culpa da criança. Quando ele age e ele quer o retorno, ele consegue. Então, nós temos que ter esse carinho, esse olhar cuidadoso para as nossas crianças, tá? Sempre falar, né, em relação, às vezes, a gente fala da criança e a gente sempre fala que em relação hoje ele chegou e bateu no amiguinho, ele foi agressivo, ele fez isso, ele fez aquilo. Mas talvez na hora de você colocar, você vai falar, olha, hoje o Joãozinho, ele demonstrou um comportamento carinhoso com o outro amiguinho, mas depois ele voltou, ele se irritou com facilidade com o outro. Mas assim, é no momento, tá? Ele tem demonstração de afeto, ele tem demonstração de carinho, ou ele teve uma demonstração mais agressiva. Não é uma coisa que ele teve. Foi um momento, e isso a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala também, tá? Então, às vezes, na hora de você escrever os verbos que você usa, tá? Por exemplo, assim, ele vem apresentando evolução, ele vem apresentando um bom desenvolvimento. No momento, né, ele apresentou mudanças em relação ao comportamento que ele teve. Então, você tem que saber ir escrevendo, você tem que saber ir falando com a criança e anotando
para que você não rotula e nem coloque juízo de valor, tá? Outra coisa também vamos ver, desculpa. O que você fez, né, para ajudar esse seu aluno, essa criança, esse estudante a evoluir? Se ele está mordendo, se ele é agressivo, se ele está fazendo as coisas que não são adequadas, né, estão fugindo das regras daquele ambiente, o que você tem feito para falar com a família sobre esse comportamento? Porque às vezes você sabe que está acontecendo isso na sala de aula, mas você não chegou a falar isso para os pais. E isso já aconteceu várias vezes e você não contou isso para os pais. Tá? Você toma a decisão na sala de aula, mas o pai não está sabendo o que está acontecendo, o que o filho está fazendo. Então, talvez seja um momento de você avisar a família que a criança está fazendo isso, tá? Para que depois você consiga ter ajuda dos pais. E não apenas deixar para avisar os pais, olha, é bom você procurar uma ajuda de um especialista, tal, mas o pai fala, poxa, mas eu não sabia de nada. Então, tudo que vai acontecendo, tenha o hábito de anotar. Coloque a data, pegue um caderno lá. O meu caderno é chique, ó. Eu fiz um caderno todo de glitter, tá? Só para registrar o que eu preciso. É como se fosse a minha HD externa. Então, aqui eu anoto aquilo que eu vou percebendo que eu preciso tomar uma decisão, que não dá para deixar. Então, aí eu vou anotando, eu vou marcando, para que eu não esqueça dessas coisas. Então, assim, tenha o hábito de ter com você, na sua mesa de trabalho, o caderno. Já pode estar com o nome da criança, pode não estar. Se você quiser deixar aberto cada página para a criança, deixa. Se não, não precisa. Vai escrevendo na sequência. Coloca o nome da criança, coloca a data e coloca o que aconteceu. Coloque o nome da criança no outro dia, coloque a data, explica o que aconteceu, o que você observou. Se você percebeu que teve avanço na hora que ele estava fazendo a leitura, se ele conseguiu compreender uma outra coisa, né, diferente daquilo que ele já conseguia, se ele conseguiu comparar uma atividade que ele fez com outra que você deu algum tempo atrás, anota. Isso é crescimento, isso é desenvolvimento, isso é passagem de fases. Isso é maravilhoso de ser anotado. Olha, no dia de hoje, né, o Joãozinho comentou sobre uma atividade. Então, assim, é muito bom você ter essas observações, esses registros. Isso tudo vai fazer parte depois do seu relatório, isso pode fazer parte do portfólio da criança. Então, assim, vai ter um objetivo, você vai anotando para depois você montar. Você pode montar no online, né, um relatório, uma página que você vai colocar o desenvolvimento do seu aluno. Então, os pais, eles gostam de ter esses olhares carinhosos para os filhos, porque quando ele leva uma criança na escola, no portão, é muito indelicado a gente não saber nem o nome da criança. Mas tem 1000 crianças na minha escola, como é que eu vou saber o nome de todas? É o mínimo, gente. A gente saber o nome dos nossos alunos. Você tem que começar a relacionar o nome da criança com alguma coisa, a gente precisa conhecer. A gente vai dar conta? Talvez não. Mas nós temos que nos esforçarmos muito para que a gente saiba que ele não é um número, ele é o filho de alguém. E isso precisa ser colocado em prática, tá? A gente precisa aprender a fazer isso. Outra coisa muito bacana que a gente pode ir colocando também, que o professor pode ir anotando, de acordo com as habilidades da BNCC, você entende? Quais competências socioemocionais essa criança está sendo trabalhada e desenvolvida? O que você está fazendo em relação a isso, né? Como que você olha para a base e traz a base para dentro da sua sala de uma maneira sem ser conteudista? Porque hoje o que nós estamos observando aí é que os nossos olhares, eles não são para o conteúdo. Os nossos olhares, eles estão para esse amadurecimento, essa competência. Então, saber lidar, empatia, respeito, tá? Saber se colocar no lugar do outro. Esses olhares em relação à base está muito mais atento, né? Do que ficar simplesmente focando na quantidade, no conteúdo, no conteúdo, no conteúdo. Então, nós precisamos ter esses olhares. Então, se você não tem por... né, ter a base aí impressa para você, imprima aquilo que você vai precisar, a parte que você vai usar e tenha isso à mão. Para toda vez que você perceber alguma coisa, você fala, nossa, olha, eu preciso anotar porque o meu aluno conseguiu ver e fazer isso, desenvolver isso e isso está dentro da base.
Sabe, isso é um conhecimento bacana, isso é uma coisa que vai valer a pena depois eu registrar isso, tá? Então tenha o hábito de anotar, de registrar para facilitar depois o portfólio do seu aluno, o relatório que você vai fazer. Cada escola, cada ciclo, né, tem um jeito de falar. Tem uns que falam diário de bordo, né, relatório que você vai acompanhar, relatório de bimestral, semestral. Então cada um tem um jeito de falar, mas tudo é cuidado, carinho e registro daquilo que o seu aluno, né, o João, está fazendo no dia a dia dele. E o professor tem que ter esse olhar. É difícil? No começo é muito. Depois é tão fácil, é tão rápido, que você já consegue até fazer as abreviações de algumas palavras, para que depois você, na hora de você escrever, na hora de você ir lá e olhar para registrar, para passar a limpo, para fazer melhor, né, para entregar, para montar um relatório para a coordenação, você já tem todas essas informações à mão, tá? Quando você vai falar do relatório também, você tem que ter outro olhar. O relatório que você vai fazer do seu aluno, ele tem que estar alinhado ao PPP da escola. Ele tem que estar alinhado a exemplos das coisas peculiares da criança. Ele tem que estar alinhado com os projetos da sala de aula, com o que você está trabalhando. Porque na hora de fazer o relatório, você pode até falar que, olha, ao realizar o nosso projeto, ao realizar a nossa sequência didática que foi desenvolvida na escola, percebi que o Joãozinho teve um avanço, que ele conseguiu ler fazer as palavras, que ele já conseguiu escrever, que nós estávamos falando sobre alimentação saudável, e nós fizemos um ditado, né, de algumas frutas que nós estávamos comendo, e ele já conseguiu escrever a palavra, o nome da fruta acerola. Então, olha, ele já estava nessa hipótese, ele conseguiu avançar nas hipóteses. Você tem que saber o que você está fazendo. E no relatório você pode anotar, você pode escrever. Tá? Então você tem que falar se essa criança, se ela é cuidadosa, se ela é organizada, se ela é falante, se ela é participativa. Tudo isso são informações peculiares que faz parte daquela criança. Então essas informações todas têm que estar constando. Conforme você for observando o avanço da criança, você vai escrevendo, datando. E se quiser, coloca até a hora. Tá? Para justificar se foi que durante que aula, foi em qual atividade, foi na sua aula, foi na aula de arte, de educação física, em que momento que você observou que aconteceu tal coisa. Isso faz muito bem. Olha, na hora do intervalo ele não conversava com ninguém. E aí essa semana ele já sentou mais próximo do amiguinho, né? Mesmo mantendo os protocolos da saúde aí todos em dia, ele sentou perto do amiguinho e conseguiu conversar. Então, isso já é um registro diferente que vai constar no seu relatório. Isso vai agregar mais informações para a família e a família vai conseguir ver o filho sendo descrito neste relatório, tá? Então, esse relatório, ele não pode ser pesado, ele não pode ser aquela coisa maçante que você vai colocando, sabe? Rotulando a criança. Ele tem que ser leve, por quê? Porque você está fazendo uma coisa que é com amor, não é número, é amor que está sendo colocado nesse relatório. A escola onde você trabalha, o seu ambiente de trabalho não pode ser um espaço horroroso, onde a hora que você acorda, você já fala, Deus me livre, eu vou ter que enfrentar aquela escola, aquelas crianças. Então, me desculpa, você está na profissão errada. A escola tem que ser um lugar de amor, de afeto, de carinho, de acessibilidade, de fantasia, de realizações, de sonhos. É simplesmente tratar a escola como se a escola fosse o pior lugar do mundo, que você não gosta, então você trata assim. Então, cuidado com o jeito que você lida com o seu desapontamento, para que você não transfira isso para o aluno. Porque se eu contrato um pedreiro para trabalhar aqui na minha casa e ele faz uma coisa mal feita, e eu não gosto, eu fico até com a obra inacabada, mas eu não quero que ele venha mais, eu dispenso. Olha, me desculpa, mas, né? Agora, o aluno, ele não pode falar isso para o professor. Olha, me desculpa, professora, mas você não está sabendo me educar, você não está sabendo me alfabetizar, você não está sabendo fazer. O aluno não pode fazer isso, mas ele vai sentir isso lá na frente. Por quê?
Porque vai fazer falta essa alfabetização, esse cuidado, esse trabalho emocional. Lá na frente ele vai saber que a base, né? A mãe vai falar, nossa, olha, meu filho teve uma professora no começo, uma que era maravilhosa. Que professora! E também ela pode falar, olha, infelizmente meu filho não teve sorte. E isso, gente, é muito triste. E a gente tem que ter uma responsabilidnas nossa muito grande. Porque quando o professor faz um bom trabalho de alfabetizar o seu aluno, não só nas letras, na palavra, na leitura, eu falo na vida, alfabetizar o seu aluno para o mundo, para esse letramento mesmo, fica, gente, isso fica para a vida. Ninguém vai tirar, ninguém. Tá? Você pode bater no peito e falar, eu sou uma excelente profissional, eu faço o meu melhor. Mas para você poder falar isso, você tem que ter conhecimento. Você tem que ter propriedade naquilo que você fala. Você tem que estar embasada. Porque se você não tiver embasada realmente em documentação, em estudo, é só achismo. E a gente não vive de achismo. Tá? Então, nós precisamos ter muito cuidado com o que a gente faz e com as marcas que nós vamos deixar. Tá? Então, nós temos que ter muito cuidado e muito carinho. Continuando aqui. Então, mais uma vez, repetindo, o relatório, esses relatórios, eles precisam de leveza, tá? Coisas que é da vivência da criança. Ele tem que conter exatamente falas, reações da criança que os pais conseguem ver o filho através da sua escrita. Um bom relatório tem que ser feito com este carinho, com este olhar, tá? O relatório também, ele precisa de avanços. Como é que a criança estava e como é que ela está. Isso você tem que ir colocando, inserindo, tá? Para dar conta dessa qualidade de relatório. Outro item, você tem que falar como é que foi essa adaptação dessa criança, né? Desse dia a dia, a evolução, como foi essa passagem da criança. Até uma coisa que às vezes você acha que é tão desnecessário e é tão pertinente. Joãozinho não sabia amarrar o tênis. Hoje o Joãozinho já consegue amarrar o tênis e auxilia os amiguinhos também. Gente, isso é muito, muito bom. Isso já é uma competência adquirida. Isso é para a vida, não é escola. Isso é vida. Então, isso é coisa que você tem que ajudar, ensinar e valorizar, tá? É uma coisa que quem tem por obrigação ensinar são pai e mãe, né? É formação da criança, desenvolvimento da criança lá em casa. Mas isso você pode fazer também na escola, tá? Esse diário de bordo, ele pode ser e está sempre sendo alimentado com registro de conversas que você pode fazer em rodas de conversa com as crianças, tá? Então, precisa de ter essa parceria entre os alunos, precisa de ter essa parceria com cuidado, com carinho, para que a criança consiga fazer as atividades dela e ter essas atividades registradas através do olhar cuidadoso, criterioso do professor. Então, precisa sim de muito cuidado, precisa sim de ter esse afeto, essa atenção, esse respeito, para que você faça um trabalho de qualidade e que os pais, ao receber esse relatório, consiga ver, consiga compreender como que é o aluno, a criança dele desenvolvendo lá na escola, tá? O pai não está próximo, o pai não está perto, mas ele está vendo o avanço através da sua escrita, através dos seus registros, tá? Então, mais uma vez, o aluno, o estudante, não é um número. A criança não é um número, ela é o filho de alguém. E você precisa ter essa consciência, você precisa ter esse respeito de saber registrar, saber colocar no papel
esse olhar criterioso que você tem em relação ao seu estudante, ao seu aluno, tá? Essas particularidades da criança, saber quais são os medos que essa criança tem, porque às vezes ela pode chegar hoje na escola e falar para você que ela teve um sonho assustador, que ela sonhou com alguma coisa, e esse sonho é muito importante, talvez, de você registrar e não deixar que seja apenas mais um, que seja realmente um registro pertinente para essa criança. Que talvez esse sonho tenha um porquê, tenha uma causa. E esse olhar responsável do professor faz muita diferença. Então, o professor precisa estar atento a isso também, tá? Eu disse uma vez, dá trabalho. Dá muito trabalho. Mas só os bons profissionais dão conta de fazer isso. Se você é um bom profissional, você dá conta de fazer isso. Agora, nós temos muito, como a gente sabe, de todos os níveis, tanto do médico, do farmacêutico, do bombeiro, do recepcionista, do balconista que te atende. Nós temos profissionais meia boca em todas as áreas. Então, não seja um profissional meia boca, seja um profissional de excelência, faça o seu melhor, tá? Ofereça qualidade. Mais uma vez, pare de dar migalhas para os seus alunos, ofereça o pão inteiro, tá? Mais uma coisa, traumas. Às vezes essa criança tem traumas que ele está trazendo da infância e às vezes a mãe não sabe, mas ela está desenvolvendo ela já passou por isso e ela está entregando, colocando para fora esses traumas na escola. Então, o professor tem que ter esse cuidado e esse olhar também para fazer esses registros. Tá? Se ele tem problema em casa, se está acontecendo alguma coisa em casa, talvez ele não começa sempre com... Você vai escrever algumas coisas sobre o estudante, você vai falar as coisas boas, você vai retomar alguns problemas que precisam ser... ter aquela atenção especial, né? Alguns problemas que precisam ter aquele olhar atento da família, seu olhar. Então, você vai precisar ter esses olhares, tá? Você tem que ficar atenta a isso. Então, quando você for fazer o relatório, você precisa dar a devolutiva também para os pais antes, tá? Você tem que conversar com os pais antes de você entregar esse relatório. Você tem que conversar com eles o que está acontecendo, para quando você entregar esse relatório, ele vai olhar lá e vai falar assim, mas poxa, ela não me falou nada do que está aqui, eu não li nada disso, ninguém me contou nada, como é que eu sabia que o meu filho estava fazendo isso? Então, nós precisamos de ter esse cuidado de ir informando a família sobre aquilo que está acontecendo com o filho. Porque às vezes acontece e você não conta, você só conta às vezes só para coordenação, você conta ali. Então, assim, você precisa de ter esse canal de diálogo assertivo com a família. Olha, aconteceu isso, hoje ele estava assim, aconteceu isso. Não é fofoca. Não é, ai, o fulano bateu, não. Aconteceu alguma coisa, né? Porque hoje ele estava um pouquinho tanto agressivo, né? O que será que está causando esse sentimento nele, tá? Esse lado emocional. Será que está mexido com alguma coisa? Então, fazer a pergunta para que os pais se coloquem, tá? Então, assim, você vai usar verbos expressando, tá? Explorando. Então, a gente tem que parar de rotular e escrever verbos que você vai falar as dificuldades da criança, o que ele está passando, o que ele está enfrentando, mas com verbos adequados para escrever o relatório, ok? E finalizando aqui, você também vai fazer observações, né, para formular as habilidades que a criança não domina. Então, você tem que formular muito bem como é que você vai colocar essas palavras no papel para que o pai, ao ler, ele compreenda aquilo que você está falando. Como eu dei o exemplo lá da acerola, né? Você não vai escrever que a criança é pré-silábica e ela escreveu só algumas letras da fruta. Ela foi escrever a acerola e escreveu só o A, o E, o O, né? E o A de novo. Por quê? Ela escreveu a acerola, mas é porque ela está numa fase assim. Então não adianta você falar que a criança está na fase com valor. Tá, mas o que quer dizer isso? O pai não vai saber o que é isso. Então não adianta você escrever isso no relatório. Você tem que dar exemplos, tá? De acordo com o projeto sobre alimentação saudável, né? Como eu já tinha falado antes. Então você dá exemplos de como foi. Ao escrever a acerola, percebi que ele escreveu a palavra assim,
que está dentro, né, das fases, das hipóteses da escrita, adequado para esse momento, para esse ano escolar. Então, você tem que ter esse olhar. Então, falar antes com a família, cuidado para não ficar usando esse monte de termos técnicos aí, os pais não entendem nada, você só vai gastar saliva, você vai gastar só palavras bonitas e os pais não vão compreender, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Bom, já falamos da escrita. Uma outra coisa que faz muito bem e que a gente não tem esse hábito, tá? Nós, professores, temos a mania, estou me colocando sim, porque eu fiz muito isso, de todos os dias, todos os alunos sentam no mesmo lugar. Esse é o lugar do João, esse é o lugar do Pedro, esse é o lugar do Antônio, esse é o lugar do José. Gente, isso é a coisa mais idiota do mundo. Não me fala que isso é correto, não me fala. Isso aí é do tempo das fábricas arcaicas de nós. Cabecinha atrás de cabecinha. Pelo amor de Deus, sai disso. Professor 2021 não pode, em hipótese alguma, trabalhar com uma criança atrás da outra. Hoje ainda a gente está até mais espaçado. Por quê? Porque nós estamos aí em distanciamento. Então hoje nós estamos trabalhando assim. Mas pelo amor de Deus, tira isso da sua sala. Coloca seus alunos sentados de 4 em 4. Mas eles conversam muito. Por quê? Eles são mudos? Porque se a sua aula for interessante, se você estiver fazendo, eles não vão perder tempo para ficar conversando se eles estão gostando da aula. Eles vão dar muito trabalho se a aula estiver desinteressante. Então, nós precisamos ensinar os nossos alunos a se comportarem na sala de aula para aprender. Isso é ensinado também. É você que ensina. Então, você tem que cativar, você tem que vender essa emoção, essa fantasia, esse encantamento para o seu aluno da sua aula. Então, isso aí a gente tem que rever como é esse professor em sala de aula, tá? E eu sei que vocês são massas, eu sei que vocês são top. Então, vocês vão fazer um trabalho mega, hiper, super top. Então, vamos lá. Então, mas falando aqui dos lugares, né? Afastar os alunos, tá? E assim, mas olha, eu queria sentar do lado da minha amiga. Tá, mas então hoje você vai sentar com a outra amiga. Por quê? Nós estamos trabalhando a inteligência emocional. E sou eu, professora, que coloco o Joãozinho junto com o Pedro, porque eu sei que eles não se combinam. Por que eles não combinam? Por que eles brigam muito? Quem é que vai lidar com o emocional? Você, professora, que vai ensinar o que está acontecendo e o porquê está acontecendo isso. Então, você vai ensinar. Então, o professor precisa da ajuda de todos os funcionários da escola, desde a limpeza, desde da secretaria, desde as merendeiras, da direção, da coordenação. Todos nós fazemos parte desse processo de ensino, formação de qualidade. Então, nós precisamos um do outro. Então, ensine o seu aluno. Como chama? Ela não é a tia da limpeza, ela tem nome. É a merendeira. A merendeira tem nome. Qual é o nome das pessoas que ajudam a sua escola a crescer, a se desenvolver e a fazer com que os nossos estudantes, né, sejam alunos, cidadãos de caráter, de respeito, que aprendam a valorizar sempre o ser humano, sempre, tá? Então esse por favor, derrubei água na minha carteira. Com quem que você vai falar? Eu vou procurar fulano. Essa fulana tem nome. Então vai até lá, peça por favor, para que ela venha limpar, tá? Que você derrubou água na carteira, que aconteceu algum incidente na sala de aula. Então ela tem nome. Serviu a merenda? Muito obrigada. Você gostou da comida? Tava o tempero bom? Fala para ela, vai lá. Fala para a merendeira. Fala, olha, dona Ruth, dona Ana, estou citando as minhas, tá, gente? O Cleusa, né? Desculpa, Neuza. Olha, a comida estava maravilhosa. Delícia, seu tempero é maravilhoso. E as meninas são mega. Cada uma tem uma mão. Então, ensina seu aluno a ir lá, agradecer. Ele não gosta de tal coisa? Fala para ele lá, olha, eu não gosto de comer tal coisa, mas a sua comida tá maravilhosa, mas eu não comi aquilo lá porque eu não gosto. Então assim, quem sabe a própria merendeira,
A própria Ana, a própria a Ruth vai falar assim, ó, da próxima vez, quem sabe você come. Pronto, acho que nós caímos, né? Então assim, avisa as suas crianças. Fala assim, ó, da próxima vez que ela fizer, se tiver mais temperadinho, alguma coisa, quem sabe você experimenta e você passa a gostar, ok? E agora sim, finalizando, cuidado com erros ortográficos ao fazer relatórios. Para qualquer situação, erros ortográficos é ruim. Agora, para a professora é pior, gente. Ninguém é perfeito, tá? Nem eu, nem ninguém. E, né? Ah, é a coordenadora. Não, ninguém é perfeito. Mas a gente pode tentar fazer o melhor. Para que a gente olhe atentamente várias vezes e não deixe passar. Pode acontecer? Pode. Peça para outra pessoa revisar também. Tá? Para dar uma olhadinha. Mais uma vez, porque às vezes o nosso cérebro já sabe ler aquela palavra que você escreveu e você acha que ela está certa e às vezes a gente grafou errado. Então peça ajuda para que outra pessoa possa ler, tá bom? E acredito eu que nós concluímos tudo o que eu tinha anotado para falar com vocês aqui. E eu espero que eu tenha colaborado, que eu tenha ajudado, tá? Se vocês gostaram, deixa os coraçõezinhos aí, compartilha depois, eu vou deixar salvo o vídeo, compartilha com outras pessoas que vocês queiram, que vocês acharam pertinente. E se vocês tiverem alguma pergunta, se quiserem falar alguma coisa, estou à disposição, né? Se puder ajudar, estou aqui para a gente falar, para poder ajudar vocês, tá? Então, assim, são coisas simples, não é coisa difícil de fazer, não é coisa que dá trabalho, mas nós temos que refletir o nosso trabalho, ok? Beijo, gente, boa noite, até, tá bom? Fico na espera das perguntas da caixinha, tá?